Estamos gravando. Então, boa tarde novamente para quem está por aí. Vou disponibilizar novamente o link do Google Drive, onde está o material da aula de hoje, certo? Para quem não conseguiu acessar. Lá a gente tem as questões e tem a apresentação também que eu estou usando. Sempre naquele esquema. Na apresentação tem 3 questões, que são as questões que eu vou utilizar para a gente trabalhar hoje, durante a aula, e tem um PDF que tem mais questões sobre o tema. Então, a partir das construções que vocês fizerem, vocês agregam esses outros temas. E a aula de hoje é um pouco como complementação do que a gente tem trabalhado, né, nas aulas passadas. Na semana passada, nós trabalhamos com a questão da indústria cultural e da cultura de massa, e esse tema surgiu, né, assim, acarretou várias outras, transcorre em outras discussões, exatamente porque ele vai trabalhar, por exemplo, com a questão da tecnologia, né, e a influência disso. E a partir dessas questões, a gente vai trabalhar hoje a ideia da cultura e a relação com a globalização, pegando mais alguns conceitos, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco a ideia de globalização, o conceito de globalização. A gente vai trabalhar a questão da contracultura, né? Que é uma outra questão que vai transversalizar isso. E alguns movimentos, né, que perpassaram isso. A gente está falando principalmente da década de 60 para cá. A primeira questão que a gente esbarra quando a gente vai trabalhar com isso, né, é aquilo que eu venho tentando repetir para vocês desde a nossa primeira aula. A ideia da cultura como um processo que é dinâmico. Né? Por que eu enfatizo tanto essa ideia do dinamismo da cultura? Por quê? Porque a cultura ela tem como uma de suas principais características mudar. Não existe cultura estática, porque não existe ser humano estático, né? Não existe a cultura, ela não desce do céu, né, e se apresenta para a gente. Ao contrário, ela é construída pelas ações dos seres humanos. Se ela é construída pelas ações dos seres humanos, então ela vai estar em processo constante de mudança, né? Não existe processo cultural sem processo de mudança. E aí eu vou enfatizar várias vezes nisso, por quê? Porque dentro das nossas construções, né, da nossa visão de mundo, do nosso imaginário social, muitas vezes a gente tem essa relação da cultura como algo estático, de imaginar, né, que eu sempre dou o exemplo para a questão das populações indígenas no Brasil, né? Quando a gente fala das populações indígenas no Brasil, a gente tem muitas vezes aquela visão congelada no tempo de 1500 atrás, então que um indígena é uma pessoa que vive assim, assim, assado, né? A gente não leva em conta as diferenças, nem leva em conta que eles mudaram, né? Eles mudaram como nós mudamos, como vocês mudam, como eu mudo, né? Que a coisa que eu penso hoje, talvez não vai ser a coisa que eu vou pensar amanhã. A opinião que eu construo hoje não é a opinião que eu construo amanhã. E isso tem vários impactos dentro dessa questão. Então, a gente vai começar aqui pelas nossas pelas nossas questões de hoje. Acho que são questões de Enem 2009, 2014, e eles tratam desses temas, e ao tratarem desses temas, eu estou trazendo também alguns autores, certo? Que vão trabalhar com isso, né? Então, o tema é cultura e globalização, mas vocês vão ver que a gente vai transversalizar várias outras coisas, principalmente vendo a questão da tecnologia. Como eu disse, a nossa primeira questão, a questão do Enem de 2009, e ela faz assim. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. A questão, ela diz o seguinte: o intercâmbio de ideias, sim, só antes de começar a ler a questão.
Uma outra informação, essas questões que eu trouxe hoje, elas são questões que a gente pode dizer assim, que são um pouco mais simples, né? Mais tranquilas. Vocês vão ver que algumas respostas, até a partir do que a gente já vem trabalhando, são questões que a gente vai resolver meio que de cara, né? Mas a ideia é pegar desses conteúdos para a gente poder trabalhar algumas questões que a gente ainda, né, aprofundar algumas questões que a gente não viu. Então, muitos de vocês vão resolver de cara, e isso vai ser ótimo, né? Isso é ótimo, mas aí a gente vai trabalhando mais essas outras, principalmente conceitos e autores novos que eu trouxe aqui para gente ver. Voltando. O intercâmbio de ideias, informações e culturas através dos meios de comunicação imprimem mudanças profundas no espaço geográfico e na construção da vida social, na medida em que transformam os padrões culturais e os sistemas de consumo de produção, podendo ser responsáveis pelo desenvolvimento de uma região. Nesse texto, vocês vão ver várias palavras que são relacionadas à ideia de mudança, além da palavra mudança, né? Ele vai utilizar intercâmbio. Intercâmbio é uma palavra que é muito importante, né, dentro dessa questão que a gente vai ver hoje da globalização. A própria ideia da palavra, né, da ideia de mudança, a ideia de transformação, né, a ideia de construção, é uma outra ideia que vai remeter também a esse processo, né? Então, todas essas palavras, transformação, produção, construção, intercâmbio, mudanças, são palavras que vocês podem relacionar diretamente à ideia de cultura a partir desse ponto de vista que a gente tem conversado, da cultura não ser algo que é estático, né? E sim ser algo dinâmico. Então, até como estratégia também, né, que eu venho sugerir já aqui várias vezes para vocês, né, na semana passada para vocês construírem aquela tabelinha e tal, mas mapas conceituais também são uma ótima estratégia, gente, de estudo, né, e um mapa conceitual de cultura é um mapa conceitual que ele pode render muitas palavras e muitos estudos, né, muitas coisas, então essas palavras, elas também se configurariam dentro disso. Então, quando vocês, né, estiverem finalizando e tudo mais, esse conteúdo que ainda está relacionado com o conceito de cultura, né, ou ao longo das nossas aulas, vocês podem ir construindo esse mapa mental, né, tirando essas ideias, porque é uma forma de você sintetizar e de simplificar. E aí o texto fala disso, né, que a partir desse intercâmbio, dessas trocas de informação, de ideias, né, existem mudanças que são impressas, tanto no espaço geográfico quanto na vida social. E aí é o texto de um geógrafo, né, Hasberg, e a continuação da questão é o seguinte: muitos meios de comunicação, frutos de experiência e da evolução científica acumuladas, foram inventados ou aperfeiçoados durante o século XX e provocaram mudanças radicais nos modos de vida, como, por exemplo, né? E aí ele vai agregar um novo elemento, né, que é um elemento que a gente vai trabalhar bastante nessa nossa reflexão de hoje, que são os meios de comunicação, né? Esses meios de comunicação, hoje a gente pode relacionar eles diretamente com a ideia de trocas, né, de mudanças e de construção dessa vida social, né? Nós vivemos imersos no mundo dos meios de comunicação, né? Eles fazem parte da nossa vida o tempo inteiro. Então, desde, né, do celular que está o tempo inteiro com a gente, né? Até o computador, né, a necessidade de todas essas coisas, a televisão, obviamente isso vai se modificando, a televisão hoje não tem mais o impacto que tinha há tantos anos atrás, mas esses meios de comunicação, né, eles impactam isso de uma forma muito profunda, e ao impactar de forma bem profunda, a gente vai perceber que tudo isso, essas mudanças, principalmente relacionadas aos meios de comunicação, elas se deram durante o último século, né? Então, a gente fala do século XX e do século XXI,
onde houveram mudanças extremamente radicais no modo de vida. E aí a questão, ela está pedindo, né, para a gente relacionar, né, ou dar os exemplos de que mudanças são essas. Opa. Alternativa A, ela fala de diferenciação regional da identidade social por meio de hábitos de consumo. Alternativa B, o maior fortalecimento das informações, hábitos e técnicas locais. Alternativa C, universalização do acesso a computadores e à internet em todos os países. Alternativa D, a melhor distribuição de renda entre os países do Sul, favorecendo o acesso a produtos originários da Europa. E a alternativa E, a criação de novas referências culturais para a identidade social por meio da disseminação das redes de fast food. Deixa eu só aceitar aqui. Quem está chegando. Pronto. Eu vou deixar as questões aqui, as alternativas aqui, né? E aí vocês já vão pensando, mas aí a gente vai seguir, né, a partir da ideia. Primeiro, o que é o processo, né? Quando a gente vai entender ou vai pensar essa ideia de globalização. Eu trouxe aqui vários mapas que eles ajudam a gente a entender essa ideia de globalização. E aí, pensando bem a partir da questão, por exemplo, da geografia, né, que vai ser a ciência que vai nos auxiliar para pensar isso, a partir da ideia do aumento do fluxo de pessoas e de informações, né, a partir de um evento, né, que a gente vai, esse evento aqui, né, que a gente vai chamar das grandes navegações, obviamente, esse mundo globalizado, né, vão ter marcas, mas quando a gente começa a colocar como pontos de partidas principais, vão ser essas grandes navegações, feitas, né, iniciadas pelos povos europeus durante o século XV e o século XVI, em que eles saem do seu lugar, né, tá aqui dessa pontinha de lugar, e elas começam, né, a seguir o mundo, nas suas, né, ir atrás do mundo, com vários objetivos, mas o principal deles, o objetivo de colonização. Um processo de colonização, como vocês já bem compreendem, né, mas a gente retoma aqui, é um processo onde existe uma questão econômica muito forte, como, por exemplo, deixa eu botar pra cá. Existe um processo econômico muito forte, de fato, né, que é a ideia da conquista de novos territórios, conquistas essas, e aí é bem importante a gente pontuar que se dão de forma muitas, né, hegemonicamente violentas, né? Não são conquistas pacíficas, porque elas se dão muitas vezes por meio de guerras, né? E a partir dessas guerras, uma guerra de imposição de vontades de um povo contra o outro, então vai existir uma ideia de expansão de território econômico, em que você possa lembrar que nessa época, né, século XV, século XVI, você tem esse comércio, né, que está aí emergindo de uma forma muito importante, né? E os países mais ricos eram os países que conseguiam comercializar mais, né? Então, tanto em busca de novas mercadorias, né, quanto em busca de novos mercados. Então, são essas relações de troca. Esses povos europeus, né, que saem no início dessas grandes navegações, eles tomam vários caminhos. E se vocês observarem aqui essas setas, né, seria o que hoje a gente chamaria de uma malha de aviação, né, do século XV, que obviamente era feito por meio de navios. E são setas que vocês vão perceber que são bem definidas, né? Porém, como eu disse, dentro do processo de colonização, gente, não se enganem, não existe só a questão econômica, mas existe uma questão cultural muito forte. Por quê? Porque existe também um processo de conquista dos povos, né, e de imposição para as questões religiosas, para as questões de costume,
né? E foram nessa época, né? Foi nessa época onde surgem os primeiros, né? Não que não houvessem antes, mas que são registrados pela história e que a gente conhece hoje, esses contatos e esses choques culturais de uma forma muito forte. Né? Então, o mundo globalizado é um mundo que ele é permeado por fluxos. E aí, como eu disse, fluxos de pessoas e fluxos de informações. Nesse primeiro mapa aqui, a gente tem a década de 60, né? Como seriam esses fluxos? Como eu disse, é a ideia de uma malha de aviação, né? Que são de onde tem voo de um lugar para o outro. É óbvio, eu não estou dizendo aqui que as pessoas só viajam de avião, mas hoje, né, as viagens de avião, elas são como é que eu posso dizer, os processos de transporte mais substanciais que a gente tem. E aí percebam como essa evolução se dá de uma forma rápida. Eu tenho aqui um fluxo, né, um lugar. A ideia de fluxo, gente, vai estar sempre relacionada à ideia de deslocamento. Deslocamento de algo, né, de alguém, de um lugar para o outro, de um país para o outro. Professora, pode funcionar também dentro de um país esses fluxos? Sim, claro, né? Mas quando a gente vai falando dessa ideia de globalização, né, e aí essa ideia de globalização vai ter uma relação muito forte com o que a gente viu na aula passada com a questão da indústria cultural. Lembrem qual era o objetivo da indústria cultural, né, ao produzir elementos de cultura para uma cultura de massa, para uma massificação. O objetivo dessa indústria cultural é exatamente ajudar a implantar as ideias do capital, né? Esse capital que necessita de um mercado consumidor e que, para que haja um mercado consumidor, precisa haver desejo. E para que haja desejo, eu preciso propagar essa ideia de desejo, né? Então, esses fluxos, e aí vocês observem, isso começa, né, de alguma forma lá no século XV, quando esses fluxos eles começam, né, a acontecer com qual objetivo? O objetivo de comércio, o objetivo econômico, e que vai funcionar também para o que a gente vai entender agora, né? Então, essa expansão desses fluxos aqui, que a gente vai dizer, tanto são fluxos de pessoas, quanto fluxos de informação, eles são responsáveis, né, dentro desse processo, pela expansão de processos econômicos que muitas vezes vão estar ligados, né, a essa ideia de comércio, mas principalmente a ideia de ideias, esse processo relacionado a ideias e a informações, que vai desde uma música, por exemplo, a um filme, né, a um livro, ou a conceitos e a ideias que sejam propagadas ao longo, né, de todo o tempo. Gente, tá tudo bem até aqui? Só me digam sim ou não, por favor, para entender. Sim? Ok, obrigada. Agradecida, muito agradecida. E aí, dentre essas ideias, desses fluxos, né, de informação, o que a gente vai observar, né, que o que a gente vai ter mais para frente, é que esse processo de globalização ele tem se acelerado nos últimos anos. Se antes, né, 100 anos, né, para que houvessem mudanças culturais ou mudanças econômicas, etc., etc., a gente demoraria um século. Agora, a gente tem mudanças que acontecem num processo muito rápido, né? Eu vou dar um exemplo, né, que vai estar relacionado também com a ideia de cultura que a gente vai ver mais para frente, mas eu vou dar um exemplo bem prático. Isso aqui, o celular, né? De um modelo novo, de um iPhone para outro, qual o intervalo que a gente tem? 1 ano. E olhe lá, né? Ou de um Samsung, ou de um LG, ou seja lá qual for. E 1 ano é que você muda, né, várias coisas dessa configuração, ou às vezes você muda mais um layout, ou algo estético, sei lá, é mais leve, é mais fino, ou tem uma câmera mais potente e tudo mais. Mas antes, né, se a gente pensar
há 30 anos atrás, para que houvesse um modelo de celular, né, que se modificasse com tantas questões, né, de um modelo para o outro, um ano talvez não fosse o suficiente para a gente trabalhar com isso, né? Então, hoje a gente tem a mudança, essas mudanças que elas vão acontecer de uma forma muito, muito rápida. Então, eu tenho um mapa aqui que mostra os fluxos da década de 60 e tem um mapa aqui que mostra os fluxos dos anos 2000, próximo aos anos 2000. Vejam que diferença. E dos anos 2000 para cá já se passaram 20 anos, né? Como é que vocês imaginam que estão esses fluxos aqui? E se a gente pegar em 1500, né, século XV para o século XVI, olha aqui a quantidade só de fluxos que existem, né? Então, são mudanças, né, que a gente pode dizer, se a gente colocar esse mapa aqui, onde tem os fluxos, né, populacionais e esses fluxos de informação, daqui desse século para o que a gente está vivendo hoje, é bem substancial. E aí, até para a gente pensar um pouco essas questões que a gente está vendo hoje, que a gente está vivendo hoje, né? Eu trouxe aqui 2019, né? Já é quase impossível traçar uma malha, né, que a gente pode dizer, de aviação desses fluxos de hoje. Mas pensem aqui, né? Aviões no ar rastreados em dezembro de 2019. Cada pontinho amarelo desse, né? O mapa não está numa resolução legal, então só ajuda-me, né, aí a imaginar. Cada pontinho amarelo desse, né, é como um avião no ar. Então, tem vários lugares aqui que vocês estão vendo que tem muitos pontinhos, uns sobrepostos aos outros. E a partir desse mapa, dá para vocês terem noção do que são esses fluxos hoje, fluxos populacionais e fluxos de informação, né? Isso aqui é muito mais populacional, porque com o advento da internet, o fluxo de informação, ó, vai lá para frente. E aqui embaixo é bem interessante porque ele faz uma comparação com o mapa, né, com as concentrações de casos de Covid em março de 2020. Então, assim, não é à toa, porque hoje ter uma pandemia global é um processo bem mais preocupante, por exemplo, do que há 100 anos atrás com a gripe espanhola, né? Porque hoje os fluxos, eles estão muito maiores. Aí você vai dizer, ah, professora, mas hoje é mais fácil encontrar a cura. De fato, hoje é mais fácil encontrar a cura ou a vacina, né? Mas daqui que isso aconteça, os fluxos populacionais, eles são muito maiores. Por que que uma das principais medidas para conter o avanço do vírus é o fechamento dos aeroportos e a diminuição dos voos, né? Porque se tudo continuasse, né, como aeroportos que passam milhões e milhões de pessoas por dia, esses fluxos, eles ficariam muito mais difíceis de serem contidos, né? E aí, por exemplo, os primeiros casos que a gente tem no Brasil são exatamente de pessoas que viajaram para o exterior, né? E aí tudo isso faz parte. Então, essa ideia de globalização e essa relação com a cultura, ela impacta profundamente também nessas questões que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, não tem nada despregado, gente. Ao contrário, tá tudo junto, né? E aí a gente volta para a nossa questão, antes de eu voltar aqui para esses senhores que eu vou apresentar a vocês hoje. A questão, ela pergunta, né, quais os exemplos, né, qual exemplo a gente poderia dar das mudanças provocadas por por esses fluxos populacionais, essas experiências, essas evoluções e tudo mais que foram dadas no século XX. E aí, de todas essas questões, qual que vocês acham que é? Por favor. A diferenciação regional de identidade social. B, maior fortalecimento de informações, hábitos e técnicas locais. C, universalização do acesso a computadores. D, melhor distribuição de renda. Ou E, criação de novas referências culturais para a identidade social por meio da disseminação das redes de fast food.
O que é que vocês me dizem? Tá? É aqui, não fazendo meu celular durar um ano, somos nós. Ok. Vamos botar aqui, vocês me disseram letra A. Mas antes disso, deixa eu ler aqui o comentário que Larissa deixou. A questão dos obsolescência, o conceito de obsolescência programada e obsolescência perceptiva, que também estão relacionadas a essa rapidez de informação, pois as pessoas sentem que as coisas que elas possuem são descartáveis e, portanto, elas estão fora de moda. Às vezes, a própria indústria também funciona criando os aparelhos para durar pouco. Pois é bem essa ideia. A questão da obsolescência é uma estratégia que é encontrada dentro dessa indústria para poder criar novos desejos, né? Ou para poder impulsionar esses desejos. Quando a gente, né, chega uma hora que o diabo da bateria do celular não dura quase nada, né? E aí você diz, o celular tem que trocar, ou que o celular começa a dar apagão e tudo mais, ou o computador começa a dar apagão, nada mais é do que isso, né? Não sei se vocês já escutaram um avô, uma avó, sei lá quem, dizendo que, né, porque no meu tempo as coisas duravam mais, no meu tempo eu comprava uma televisão e não era não sei quanto tempo, no meu tempo eu comprava isso assim, assim, assado, e durava não sei quanto tempo. É uma fala, né, que é bem constante diante disso. E isso faz parte desse processo, né, a ideia de um desejo, né, que está relacionado a isso. E por que está relacionado? Porque está relacionado à ideia de consumo, né, por mais que a gente não... a gente acha que está relacionado só à economia, mas não, tem muitas questões relacionadas à cultura, porque interferem na forma que as pessoas se comportam, né? E aí, aqui, voltando, né? Vocês me disseram que era a alternativa A, né? A ideia da diferenciação regional da identidade social por meio de hábito de consumo. Ok. Será que a gente não podia pensar, né, numa outra possibilidade para essa questão aqui? Vocês pensando? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para a gente apresentar a vocês esses autores, né, esses outros autores, e a gente segue, depois a gente volta para essa questão, tá certo? Então, eu trouxe para vocês hoje aqui 3 senhores para lhes apresentar. São 3 pensadores, 3 estudiosos que vão, de alguma forma, trabalhar com essas questões, porque eles vão se debruçar sobre as questões da tecnologia e sobre as mudanças nos padrões de comportamento cultural, né? E aí, eu pensando aqui, a gente vai começar desse último aqui, né? 3 senhorzinhos branquinhos, cientistas, né? Todos eles europeus e tudo mais. Que é, né, a reflexão sobre essa ideia desse papel da mídia em torno dessa questão. E o primeiro deles é Manuel Castells. Manuel Castells escreveu, entre as tantas coisas, né, ele vai escrever livros sobre a questão da sociedade da informação, sobre as mudanças, né, na cultura, principalmente relacionadas ou impactadas pelos meios de comunicação. E ele vai falar de uma sociedade da informação, né? O que é essa sociedade da informação? A sociedade da informação é o mundo onde nós estamos imersos e que vai ter como característica, né, a fusão das telecomunicações analógicas, né, como, por exemplo, a ideia da TV ou do rádio, a fusão disso com a informática. E quando existe essa fusão, que vai estar acelerada principalmente nesse nosso último século, se permite que a comunicação ela seja multidirecional, ou seja, que ela siga os mais variados
as mais variadas direções ou os mais variados caminhos, né? Essas transformações dessa sociedade da informação, né, que é essa comunicação multidirecional, que é um pouco daquilo que eu estava até conversando com a Larissa antes da gente começar propriamente a aula, né? Hoje, por exemplo, por mais que eu não queira assistir jornal, né, ou me negue a ler notícias, inevitavelmente, mal ou bem, né, talvez eu não fique sabendo da melhor forma, mas de alguma forma eu vou estar sabendo de tudo que está acontecendo. Vocês não têm, não, essa sensação? Às vezes, não, hoje eu não vou assistir jornal, eu não quero ver nada. Mas depois, dá pouco tempo, você sabe de tudo que está acontecendo. Porque a informação, ela chega de várias outras formas. Então, é desde o seu Instagram que você abre, né? E que não tem, como diz o outro, filtro num grupo que foi feito. Ah, isso é maravilhoso. Essa sensação, Douglas, que o Google lê a sua mente, né? Os algoritmos explicam tudo. Tudo, tudo, tudo. A TI explica tudo, né? Essa informação, ela chega inevitavelmente para a gente, mesmo que a gente não queira, né? Então, dentro desse aspecto dessa sociedade da informação, quando houve essa fusão desses elementos, pronto, é como se, sabe assim, as esferas do dragão, pá, se juntou, explodiu tudo, era uma vez, né? E aí nós somos consumidos, né, por essa ideia. E ele vai dizer que todos esses processos tecnológicos vão modificar a forma que as pessoas agem, a forma que as pessoas se comportam ou como elas se portam diante de algo. E se muda o comportamento das pessoas, muda também a cultura, porque a cultura também é um processo de comportamento, né? Então, assim, essa relação ela vai estar muito, muito próxima com essas questões da tecnologia, né? E aí, se mais uma vez, muitas vezes as pessoas acham que a ideia de cultura é uma, né? Secretaria de Cultura é a secretaria que vai trabalhar lá com o povo dançando, dançar quadrilha, é a cultura, né? Será mesmo que cultura é só isso, né? Está dentro de um prisma muito, muito, muito maior. O segundo nome é esse senhorzinho aqui do meio. Deixa eu só voltar para cá para ver se eu tive uma coisa assustador. Depois a gente pode trabalhar, acho que só com essa coisa de algoritmos aqui que dá uma boa discussão também para isso. Esse segundo senhor aqui do meio é chamado Pierre Levy. Pierre Levy, ele é um estudioso que ele vai ser principalmente conhecido por trabalhar com as questões relacionadas à cibercultura, né? Eu pretendo trabalhar com cibercultura mais para frente, de uma forma mais aprofundada, mas já é importante que vocês tenham noção, porque Pierre Levy é um dos autores que tanto ele serve para muita coisa, para a gente trabalhar, né, em termos de argumentação, de redação e tudo mais, como ele é um autor que corre muitos riscos de cair de várias formas, né, na prova do Enem, assim, ele é um autor que ele transversaliza a análise dele em várias coisas. E a gente vai pegar aqui, para poder entender essa questão da cultura, hoje, né, esse processo de cultura e de globalização como um processo de dinamismo, a ideia da expansão das tecnologias. Pierre Levy vai dizer que a expansão das tecnologias de informação, né, e principalmente junto ao uso das redes sociais e todas essas coisas, elas impactam de forma profunda, tanto nas relações culturais e, por conseguinte, nas relações políticas, nas relações econômicas e por aí vai, né? O nosso país, ele é um exemplo escancarado de como as questões relacionadas às redes sociais, mas não é só isso, gente, não se engane, não, a culpa de tudo isso é as redes sociais, não, existem vários fatores que estão, né, organizados junto com isso, com essas questões da expansão da tecnologia, que produzem essas mudanças. Uma visão que diz, é apenas a rede social que molda o comportamento de um determinado nicho da sociedade, é uma visão simplista. Visões simplistas não cabem dentro da organização, né, ou da visão da sociologia. E aí,
essa expansão das tecnologias de informação, junto com as redes sociais, como eu estava dizendo, elas vão impactar essas relações. E elas, ao impactar, elas geram novas formas. Sabe a ideia da fusão? Sabe, tipo assim, aquela brincadeira que tinha, que era dois meninos, a mágica, opa, né? Então você tem dois diferentes, quando junta, né? Virou uma coisa só. Essa fusão, né? Ela gera e ela traz essa ideia, exatamente, né? O que é alguém que ela não está inserida na rede? Ela é um ser que praticamente não existe, né? Ela é praticamente, como é que a gente pode dizer, ignorado. Né? O que é o problema, por exemplo, que várias pessoas tiveram agora para ter acesso ao seu auxílio, né? É exatamente porque não tinham essa vida, né? Dependendo de um aplicativo, de uma coisa desse tipo, mas a gente está muito longe de democratizar, né? E quando eu falo de democratizar, a ideia é de o acesso, o amplo acesso, certo? Então, vamos seguir aqui, que para variar o tempo já passou, correndo. E por fim, o terceiro autor é esse pensador aqui chamado Michel Manfezoli. E Michel Manfezoli, ele vai trazer uma discussão que vai ser importante, né? Ele pontua uma discussão que vai ser importante para que o nosso próximo tema, que é o tema da contracultura, que a gente vai ver uma questão agora, que é, ele vai dizer, né, que em todo processo cultural existem padrões normativos de comportamento, né? Então, cada cultura de sua época vai lançar ou vai colocar determinados padrões. E ele vai dizer que nem sempre as pessoas vão querer se adaptar a esses padrões. E muitas vezes essas pessoas, ao não se adaptarem a esses padrões, eles têm a tendência de procurar outras pessoas, né, que também têm sentimentos ou ideias parecidas com elas e se organizarem em tribos, né? E essas tribos, elas funcionam como reação aos padrões culturais. Essa reação aos padrões culturais é o que nós podemos, de uma forma um pouco simplificada, chamar exatamente de contracultura. Contracultura é um outro conceito dentro do conceito de cultura, que é o que a gente vai ver agora, a partir dessa questão. Tem uma observaçãozinha aqui que eu estou colocando, que é uma questão de perigo, né? Só para vocês terem uma noção. Inclusive, é um outro autor que eu estou colocando aqui, mas aí fica uma observação, a gente pode talvez até depois conversar melhor sobre isso. Eu falei aqui várias vezes, né? Gente, a cultura é processo de mudança, a gente não pode considerar a cultura estática, blá, 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 e todas essas coisas. Porém, a gente precisa ter cuidado. Existe uma diferença, né, entre mudanças na cultura e a chamada cultura da mudança, né? Como a gente viu na aula passada, a indústria cultural, ela produz mudanças extremamente rápidas, né? Como eu disse, a MC Loma, que estourava no carnaval de 3 anos atrás, hoje você olha e diz, oi, é o que mesmo ela, né? Ou, né, o modelo de Nokia, né, que hoje nem o celular Nokia existe mais, que há 20 anos atrás era o top of the mind, né, da sociedade. Quem tinha um Nokia era quem era uma pessoa, né, assim, como a gente pode dizer, uma pessoa que estava atualizada, estava na crista da onda. Hoje essa pessoa não faz mais sentido, né? E essa indústria cultural, ela vai provocar inúmeras dessas mudanças e mudanças muito rápidas. Essas mudanças provocadas foram analisadas por esse autor aqui, chamado Nestor Canclini. E Nestor Canclini, ao analisar esses excessos de mudança, ele vai dizer que esse processo da indústria cultural, ele pode gerar uma ideia de cultura do efêmero. O que é o efêmero? Efêmero é algo que não está bem, como é que eu posso dizer, bem fincado, que modifica-se com uma possibilidade muito rápida, né? Então, quando ele vai trabalhar essa ideia de cultura do efêmero, ele pontua essa diferença, né? Que, de fato, a cultura não é algo que é estático, ele é algo que é mudança, mas a gente precisa ter cuidado quando esses processos de mudança, eles são feitos unicamente para satisfazer a indústria cultural. E se são feitos unicamente para satisfazer a indústria cultural,
eles são feitos unicamente como finalidade de venda. Ou seja, é efêmero, porque dentro da ideia do consumo, eu consumo para eu querer mais, né? Eu compro uma coisa para daqui a 2 dias estar querendo outra coisa diferente. Então, isso produz uma ideia de cultura da mudança que ele fala que é bem preocupante, né? Então, é uma das ideias que também a gente pode trabalhar pensando dentro dessa relação. Mas, voltando aqui, isso aqui foi um parêntese, tá, gente? Um parêntese, inclusive, bem importante. Voltando aqui para a Maffesoli, como a reação aos padrões, né? Como eu disse, cada cultura, ela produz uma... pelo tempo, inclusive, eu vou ter que pular essa questão aqui, e a gente vai para essa outra questão. Mas não tem problema, não. Essa segunda questão, ela estava relacionada com o que a gente tinha conversado. Cada cultura, ela vai produzir os seus padrões, e dentro da produção dos seus padrões, nem todas as pessoas se adequam, né? Principalmente nos tempos, né, do século XX para cá, em que o acesso à informação e a outras possibilidades, ele é um acesso muito amplo, né? Então, não se adaptar, né, a um modelo vigente é uma possibilidade também, e isso cria um movimento, que é esse movimento que a gente chama de contracultura. E para isso eu trouxe essa questãozinha aqui, para a gente conversar sobre ela, e aí eu vou colocar mais alguns elementos dentro desse processo de mudança. Em 1969, centenas de milhares de pessoas se reuniram em uma fazenda no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, no festival de Woodstock, entre as quais Jimi Hendrix, Joan Baez, Ravi Shankar e The Who. Este festival foi considerado um marco do movimento conhecido como contracultura. Sobre este movimento, é correto afirmar que a. Condena o cultivo de produtos transgênicos. Isso aqui eu já vou falando e já vou dando algumas questões. Não necessariamente, nessa época a gente não tinha a questão dos produtos transgênicos no auge, como a gente tem hoje. Mas ele criticava de alguma forma a ideia dos produtos aos alimentos industrializados, a gente pode assim dizer. Vou pular aqui para C. Defende o rock da influência exercida pela música erudita. Defendia o rock, de fato, o rock nessa época era, inclusive, música, né, que representava a rebeldia, que representava esse processo de contracultura, tendo em vista, né, que existiam outras coisas que estavam envolvidas ali naquele processo. Mas aqui ele vai exercido pela música erudita, essa tá meio sem pé nem cabeça. D. Valoriza as manifestações da cultura nacional. É um pouquinho complicado, porque, como eu disse, a cultura nacional ela vai ser muito ampla. E se ele é um movimento contra a cultura, provavelmente ele vai estar indo de contra isso que é dito como padrão dentro dessa cultura nacional. E a alternativa é: apoia a intervenção armada nos países de terceiro mundo. Isso aqui a gente vai ver que é totalmente contrário, porque o movimento hippie foi exatamente o movimento conhecido como o movimento do paz e amor, né? Peace and Love. Então, a alternativa é a alternativa B. O movimento de contracultura é um movimento que questiona os valores centrais instituídos da cultura ocidental. Esse questionamento da padronização tem muita relação também com aquilo que Maffesoli falou lá em cima, né? A ideia do questionar os padrões, de não se adaptar aos padrões. E a gente vai refletir só um pouquinho sobre o que é esse movimento hippie, né? Nessa década de 60, que é onde surgem essas primeiras discussões sobre contracultura. Né? A primeira coisa é o cenário histórico. O que é que estava acontecendo na década de 60? Né? Era a Guerra do Vietnã. E dentre essa Guerra do Vietnã, né, existia um alto nível de convocação militar dos jovens, né, para irem lutar nessa guerra. Uma guerra que tinha como objetivo, né, como uma das muitas guerras dos Estados Unidos, um objetivo que a gente pode dizer colonizador também, né? Basta a gente pensar e ter um olhar um pouquinho mais crítico sobre as guerras que os Estados Unidos produzem, né? E eles tinham como vários, né,
frases de efeito, né? Faça amor, não dinheiro, paz e amor, né? O fim da guerra, etc, etc. Foi o movimento que surge a partir dessa ideia de questionamento desses padrões de padronização, né? E que padronização é essa? Nessa época, a gente tem que lembrar, a década de 60, a gente tinha saído da guerra, né? A guerra termina, e após a guerra terminar, existe um grande processo, né? Que a gente pode, assim dizer, de questões bem complicadas. Por quê? Porque você tem uma população que está devastada, né? A Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, com todos os problemas que houve, né? Os ataques, né? Você tem o ataque de Hiroshima e Nagasaki, tem uma Europa que está totalmente destroçada, e os Estados Unidos, eles saem como os vencedores dessa ideia, né? Não sei se vocês já viram, tem várias coisas, né, que vão tratar sobre isso, mas os Estados Unidos, eles saem, como diz o outro, na ponta, né? E existe uma tentativa de implantação disso que a gente conhece como American Way of Life, né? O estilo de vida norte-americano, que é o estilo de vida que até hoje tem profunda influência sobre cada um de nós, né? A ideia é, não, porque vida boa é a vida dos americanos, né? É sempre a partir dessa ideia, né? E aí, dentro dessa tentativa, existe o processo, né, dos valores e do consumo. Que consumo era esse? Desde o corte de cabelo, gente, até o que se come, né? Isso é uma questão, né, que é colocada, né? Então, a gente vê até hoje. Então, você tem as estrelas de cinema, a televisão, as revistas, né? O modo de comer. O que é a ideia, por exemplo, de comer cereal com leite de manhã? É algo que não faz parte da nossa cultura aqui no Brasil, né? Mas quantas e quantas pessoas têm o sonho, né? O American Dream, né? De comer cereais com leite de manhã. Por quê? Porque vê nos filmes e nos seriados norte-americanos. Então, nós temos uma influência muito grande. E o principal pilar da ideia do American Way of Life era a ideia do consumo. Consumir, né? Então, os países estão em crise, né? Tá tudo em crise. A depressão é grande, existem inúmeros problemas. Consuma, compre, que tudo isso vai passar. É tipo isso, assim, né? Crianças que é super, super normal. Então, o presidente dos Estados Unidos, né, disse, tá tudo, vão às compras, porque quando você compra, né, todas as suas tristezas, as suas raivas passam. Em contraposição a esse modelo aqui, que era o modelo de cultura né, que foi tentado com sucesso, na verdade, implantar, né, nos Estados Unidos, existe um grupo, né, uma tribo, a gente pode assim dizer, dentro dessa perspectiva de Maffesoli, que não se encaixa dentro desses padrões, ou melhor, eles começam a questionar esses padrões. E isso é o que a gente chama hoje de movimento hippie, né? Eu trouxe aqui o exemplo dessas duas estrelas de cinema, né? O Elvis Presley também fez cinema, gente, e Greta Garbo, né, que eram exatamente essa produção do que é o belo, né, do que é o interessante e como é que isso tudo está influenciado, né? E aí, para isso, eu trouxe duas indicações. Eu prometo que eu vou correr, porque, de novo, nosso tempo já estourou. Duas indicações aqui de filmes, né? Porque, né, como eu estava dizendo também no início, nem todos os dias a gente consegue estudar, nem todos os dias a gente consegue produzir, entre aspas, ou qualquer outras coisas. E aí, quem gosta, né, de cinema, quem gosta de produções desse tipo, a gente pode utilizar também esse momento como uma forma não só, né, de entretenimento, mas também para ter outras, né, informações. Uma primeira indicação é a indicação dessa série aqui, do Netflix, Hollywood, uma série que foi lançada agora, em maio, e essa série, ela mostra muito bem o que é a ideia, né, do American Way of Life, né? Ela é uma minissérie, uma série curta, traz várias coisas, enfim, mas ela mostra muito bem essa ideia do American Way of Life, essa ideia de vida,
né, norte-americana, perfeita e tudo mais. E uma outra, esse aqui é um filme, que é um musical, chamado Hair, que é um musical que fala exatamente desse movimento de contracultura, que é o movimento hippie, né? E aí tem uma história que perpassa em relação a isso, a ideia do faça amor, não faça guerra, né? E por aí vai, como isso vai estar pensado, né? Não é, Douglas está falando aqui, não é à toa que os grandes heróis sempre são trajados com as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? Mostra que o lado vencedor das guerras é o lado certo e é o lado que é mostrado, né? Quem é que quer escutar a história do lado de quem perde, né? Até porque são os vencedores que ditam como a história foi. Perfeito, Douglas. É exatamente essa é a ideia, né? É a história do lado de quem vence sempre. Então, essa mentalização, essa questão que foi implantada com sucesso, né, faz parte disso. E esses movimentos de contracultura, eles se espalham, né, ao longo do mundo. Tem um outro exemplo muito clássico, gente, de ideia de contracultura, que é o movimento punk, certo? Quem quiser também dar uma olhada sobre isso, tem várias coisas que são bem interessantes. Mas eu trouxe aqui, só para a gente fechar, um exemplo de contracultura no Brasil, como eu disse, né? No último século, esses fluxos de informações eles já corriam de uma forma muito maior. E aqui no Brasil, a gente também vai ter movimentos de contracultura. Lembrando que da década de 60 para a década de 70, a gente tem um fato histórico que é o fato da ditadura militar, né? E ao haver o fato da ditadura militar, também existe uma questão, né? Não é só um golpe militar, mas é também a tentativa de implantação de um processo de comportamento e de todas essas coisas. E aí a gente vai ter, por exemplo, na música, né, ideias relacionadas à contracultura. Se vocês perceberem, né, a ideia da revolta, de pessoas revoltas, revoltados ou hippies, ela vai estar sempre relacionada com a ideia do cabelo grande. Cabelo grande e barba grande. E aí, isso é uma coisa. Tá aguentando aqui, eu tô com um papagaio, gente, atrás de mim, vulgarmente conhecido como meu cônjuge, que está aqui falando, né, sobre a ideia do quão revolto ele é. Sobre isso, é por isso que eu tô rindo, porque eu tô falando. Hoje ele resolveu assistir a aula também, sentado aqui no sofá atrás de mim. E é sempre a ideia desse cabelo grande, dessa barba grande, né? Como um sinônimo de revolta diante disso. Se vocês observarem, imagens dessa contracultura no Brasil são também imagens muito parecidas com a contracultura nos Estados Unidos, com o movimento hippie. Esses fluxos informacionais, eles já eram, né, muito longos, assim, já funcionavam de forma muito rápida, né? Os fluxos, eles já existiam, então essas pessoas, essas tribos, elas estavam em contato. E por isso as semelhanças estéticas, né? Mas só, né, um parêntese para a gente entender. Eu não sei se vocês sabem o porquê que o cabelo grande e a barba grande representam um sinal de revolta diante disso, né? Por que a avó de vocês, quando o cabelo começa a ficar maior, diz logo, corte logo esse cabelo, menino, que tá parecendo um doido, né? Ou um comunista, ou seja lá o que for. Por quê? Né? Quem dos meninos aqui já se alistou no exército e sabe o que é a primeira coisa que acontece quando a pessoa se alista no exército, né? Esteticamente, o qual recruta ele passa. É exatamente a ideia de que, gente? Rapar o cabelo, né? Cara lisa, cabeça lisa, né? Então, deixar o cabelo crescer é um sinal de revolta diante disso, né? É uma contraposição a um modelo cultural, né, que existia principalmente pensado, né, a partir da lógica dos Estados Unidos, onde existia essa ideia, né, do recrutamento militar de forma muito forte para lutar nessas guerras. Então, assim, esses processos informacionais, exatamente, é uma marmota.
Vovó diz muito, muito, muito mesmo, né? No entanto, é tudo muito bem. Esses processos informacionais, esses fluxos comunicacionais, eles vão estar, gente, o tempo inteiro interligados, né? E esses processos de contracultura também estão relacionados com isso, né? Hoje, por exemplo, é muito mais fácil, né, a partir desses fluxos, né, da internet e tudo mais, a gente se encontrar dentre esses povos, né? E aí, a partir dessas questões, né, poder dividir ideias e tudo mais, exatamente por isso. E aí agora, literalmente para finalizar, porque quem passa do tempo está aqui, eu vou só reforçar o que eu falei no início, para quem, não sei se tem alguém que não estava, né? Na próxima aula a gente vai fazer uma oficina de redação, eu junto com o professor Pedro, de língua portuguesa, e eu vou botar uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, né, influencer da vida, para vocês sugerirem temas, né? Essa oficina de redação consiste em 2 etapas. A primeira etapa, a ideia da confecção de argumentos, e a segunda etapa, a partir da ideia, né, da construção do seu texto e tudo mais. Então, vamos eu e Pedro trabalhar com isso. A gente vai colocar lá para vocês colocarem sugestões de temas, né, que a gente possa construir esses textos e poder falar, né, sobre essas. Vai ser muito legal. Pedro é muito, muito massa também. E aí eu espero que vocês também participem, convidem outras pessoas, porque vai ser bem diferente, né? Então vai estar lá próximo sábado, que é dia 6, nesse mesmo bate-horário, nós vamos ter oficina de redação. Cara, vou gerar polêmica, estou gostando disso. E aí eu vou colocar lá, vocês, por favor, coloquem as vossas sugestões, certo? De temas que vocês têm dúvida, que vocês não sabem como construir argumentação, né? É bem importante. E aí, a partir desses temas, vocês vão... a gente vai chegar a uma conclusão, eu e Pedro, né? Sobre como a gente vai pensar essas oficinas. Mas aí eu vou colocar lá, né? Fazendo sucesso com a minha blogueirice. Pronto, gente. Por hoje é isso, né? Porque a gente se empolgou. Eu me empolgo sempre, vocês sabem quando eu começo a falar. Mas quero agradecer. Hoje temos menos, mas igualmente participativos. Então, isso é maravilhoso. A aula também vai ficar disponível, né? Tem o material, eu disponibilizei alguns outros textos para vocês darem uma olhada, né? Quem tiver interesse. Sugiram temas para redação, certo? Acho que vai para a nossa oficina de redação da próxima semana, para que a gente possa fazer um bem produtivo. E, inclusive, acho que vai ser um pouquinho mais de tempo, né? Porque 1 hora realmente é bem breve. E aí é isso. Espero que tenha ficado às claras para isso. Também, tendo dúvidas, me falem, mandem directs e mensagens. Tá ótimo, Larissa, mandem. Eu tava sem Insta, mulher, também, esses dias, só por causa da coisa. E aí a gente vai conversando sobre essas coisas que estão colocando, assim, mas é realmente para vocês entenderem como são temas muito transversais, né? E uma coisa que aparentemente está relacionada à ideia de cultura. Pois é, eu fiquei um tempão sem Instagram, mas agora voltei com tudo. Inclusive, criei um perfil só para isso. E aí vocês coloquem, né, lá e a gente vai conversando, ok? Olha aí. Temos 3 temas polêmicos. Gosto disso. Gosto muito. Vamos... E